Rapaz, isto na fila é chato. Mas quando atiras os ovos, é bom. Essa parte é bacana. É mais fácil. As nabiças, os vegetais. Ora, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. É um momento de grande felicidade poder chegar aqui e falar deste momento de estarmos todos aqui, não é? E desde logo uma evidência, o que nos traz aqui é o lançamento de 2 livros de 2 pessoas, que é este belo galheteiro que vocês veem aqui à vossa frente, não é? 2 presidentes Duas. e o secretário. 2 presidentes e o secretário. 2 presidentes e o secretário. E é precisamente isso que ainda traz mais interesse à edição, à divulgação desta edição de cada um deles. Esta edição não é coordenada, portanto, cada um deles entendeu fazer a sua obra e publicá-la, ou seja, dá-la a conhecer a todos quantos queiram ouvir a sua voz. E a sua voz é o poder comunicar experiências, sentimentos, momentos de vidas que nós não podemos viver, mas que através destas vozes podemos viver também um pouquinho. Para além disto, que objetivamente temos à nossa frente, temos outras coisas, que é o caminho que foi feito por cada um de nós até chegar a este momento e que ainda tem mais interesse, porque são caminhos completamente diferentes de todos nós. Mas aqui, destas 2 aves raras que me ladeiam, realmente são percursos bastante surpreendentes, mas diferentes. O Reinaldo a correr o mundo, não é? Fora de Portugal, principalmente. O percurso dele em Portugal é um regresso. E o Zuzarte, que, apesar de conhecer o mundo, faz um percurso, ou dá a voz de um percurso muito mais localizado na Península Ibérica, não só em Portugal, mas na Península Ibérica, e nesta publicação, dando a conhecer uma experiência tauromáquica que está bastante longe, por exemplo, da minha proximidade. Não seria possível eu ter essa experiência por muitas razões. Mas interessa-me ler a forma como o António Zuzarte viveu esses momentos. Porque são interessantes, nós já tivemos a oportunidade de partilhar aqui as memórias dele. E ao ler as memórias, outros episódios, outras situações, é extremamente curioso poder, de alguma maneira, primeiro acompanhá-lo nas vivências que ele teve e descreve, mas também trazê-lo para a nossa vida, uma vez que partilhamos essa experiência. Com o Reinaldo, um percurso diferente, muito marcado por, digamos, enquadramentos africanos, porque há muitas Áfricas neste, mas também há muito Brasil, há uma experiência poética e uma visão diferente, diferente daquela que nós vimos com o António Zuzarte. Portanto, são 2 estilos bastante diferentes. Um outro aspecto é o facto de, com esta diversidade de percursos, encontramos todos aqui, na costa da Caparica. Uns há muito tempo, por muitas razões, por exemplo, eu era um miúdo a tomar aqui banho e tal, a minha família
traziam porque era saudável as crianças virem para a praia, não sei o quê, blá blá blá, e por cá fiquei. O Jusarte pelas suas razões e o Reinaldo pelas suas. Mas tu, o Reinaldo, tu vens para aqui Há 4 euros. partindo do Brasil, não é? Não, vim para aqui partindo de Almada, que é mais Sim, perto. e foste para a Almada partindo. Não. Não, regressei do Brasil, fui para Almada e tal, e depois vim para aqui. Veio para aqui. Portanto, sempre. Sempre a descer. Sempre- Sempre a descer. Vem do estrangeiro, não é? Brasil, Almada, o estrangeiro. O Jusarte não, é Portugal. É Alentejo. É Alentejo, exatamente. É quase da raia. Mas é muito interessante o testemunho que o Jusarte nos tem dado. E particularmente para mim, que acompanhei este percurso, no fundo, nos últimos 7 anos. E lembro-me de quando o próprio António Jusarte ainda tinha uma certa surpresa de escrever e do apelo da escrita e da poesia e de tudo isso. E lembro de termos falado de como, exatamente, de como esta descoberta, não é? Enfim, de novos espaços dentro de nós próprios. E foi bastante interessante porque éramos parceiros, não é? E lá estávamos, não é? No meio daquela. A ler os poemas, exatamente, e a partilhar e tal. E depois surgiu aqui o Passarão. Por acaso tu estás à minha direita, Reinaldo? Não sei porquê. Epá, olha, não diria. Epá, não sei. Não Tu- diria. Eu acho que estamos trocados. Devia estar. Ora bem, em relação ao Reinaldo, por acaso, vocês pensam que vão falar, não é? Mas não, vocês escreveram. Agora quem fala? Eu tive a oportunidade de escrever e foi uma situação bastante curiosa para mim, escrever a Badana. E vou-vos ler o que eu escrevi sobre o livro do Reinaldo, chamado Fragmentos de Dispersos. Reinaldo Ribeiro é um autor versátil, com uma lista de publicações invejável, quer pela variedade de géneros a que se dedicou, quer pela profundidade que atingiu em cada um deles. O seu percurso literário reflete um trajeto de vida que atravessa vários continentes, manifestando inúmeras vivências de grande riqueza humana. Obrigado. É esse intenso humanismo que irradia das suas obras, marcadas pela atenção às pessoas, às suas relações e uma visão muito especial das geografias que as determinam. E eu fiz um desafio aqui aos meus amigos e o desafio foi Este é para mim, o amigo António Jusarte ler um texto do Reinaldo Ribeiro e o Reinaldo Ribeiro ler. Um texto ou dois. E é nesta altura, depois desde que peço ao António Jusarte que leia o texto do Reinaldo Ribeiro. Pode ser sentado. Pode, quanto mais sentadinho, Melhor. Isto é o texto dos mais pequeninos do livro. Não é? é assim. Que se chamam Os Excluídos. A rua arborizada estava vazia. Apenas se viam alguns automóveis estacionados juntos dos bem conservados passeios. Os muros e gradeamentos protegiam a intimidade dos abastados moradores das vivendas. Um homem caminhava pelo passeio. Tocava a campainha em cada portão. Era logo recebido pelo ladrar enraivecido dos cães que guardavam as casas. Ele então recuava uns passos, mantinha uma atitude respeitadora e humilde e aguardava que alguém chegasse. Poucos foram os moradores que apareceram para o atender. E mesmo esses, depois de trocarem algumas palavras, sempre meneavam a cabeça em sinal de negação, afastando-se do portão. O homem tinha um aspecto de um mendigo, ou de um sem-abrigo, com roupas sujas e usadas, mas que lhe serviam bem e aparentavam
ter sido compradas em lojas para clientes de altos rendimentos. Levava uma mochila às costas, um saco na mão com alguns pertences e na outra mão um livro volumoso. No outro extremo da rua surgia um cão. Devia ter sido um belo animal. Tinha uma coleira vistosa, mas era escancelado, vadio. Faltava-lhe uma orelha, provavelmente arrancada numa briga com outros cães. Acercou-se de um portão. Os guardiões da casa, cães bem alimentados pelo zidio, logo lhe demonstraram que ele não era bem-vindo e que a sua presença ali não era permitida. Sem mostrar qualquer ressentimento, como se estivesse habituado a ser assim tratado, afastou-se dali e dirigiu-se para outro portão onde teve a mesma recepção. No fim de algumas tentativas, frustrado com tanta rejeição, sentou-se no meio da rua, como que a declarar que aquele era o seu território e que os outros cães não poderiam expulsar dali. Porém, movido por uma qualquer vontade oculta, levantou-se cambaleante de fraqueza e recomeçou o seu caminho. Atraídos um para o outro, por um estranho sortilégio, o mendigo e o cão encontraram-se num certo ponto da extensa rua. O cão esfregou-se nas pernas do homem e este, por sua vez, afagando-lhe o pelo hirsuto, deu-lhe um pedaço de pão que tirou do saco. Gesto simples de ternura entre dois seres carentes de afeto e emanados na mesma miséria. Depois, juntos, prosseguiram o seu caminho errante. Muito bem. Desculpe a leitura. Não, estava excelente. Entretanto, houve aqui uns parabéns da Cristiana, Ora bem. do Joaquim Tomás, do aquele nosso amigo Jairo. do Jairo. Isso mesmo. Como é que sabias? Do Jairo. Pronto. Ora bem. Muito bem. O Jairo. Ah, Que esteve aqui no Brasil. tiveram aqui um pequeno exemplo de um dos mais pequenos fragmentos do livro do Reinaldo Ribeiro. Em relação ao nosso amigo António Zazardo, eu também pedi ao Reinaldo Ribeiro, para ler um texto. Mas antes disso, gostava de vos chamar a atenção para o título. Os lugares de onde somos para sempre. E só este título é uma viagem. E após isto, solicito então ao companheiro Ribeiro Muito bem. que nos inunde. Presidente, não. Eu sou o secretário. Secretário. Bom, este texto é um texto do livro do nosso amigo Zuzarte. É um texto, por acaso, bastante bonito e que se chama O Outono Partiu. Uma folha seca caída no chão, como uma mão aberta com os seus 5 dedos, é a marca de um outono que ainda agora acabou. Mas muitas mais folhas caem todos os dias da nossa vida. Tantas mãos abertas, pedindo uma esmola, o pão para comer, a roupa para se vestirem, um carinho, uma palavra, um afeto, como uma carícia na esperança de uma vida melhor que tarda em surgir. Uma lágrima escorrente por uma face magra, saída de uns olhos negros, tristes, pedintes de amor. Tantas mãos que se fecham e não partilham, tantas mãos gananciosas que desprezam e esquecem o que se passa à sua volta. Num mundo em guerra, onde todos os dias morrem tantos inocentes que só procuram a paz e um lugar melhor para criarem os seus filhos e vê-los crescer, com alegria e com possibilidades de um futuro seguro, os homens não encontram forma de se entenderem. Os interesses que estão por trás de tudo isto são sempre os mesmos. Sempre os negócios, a ganância desmedida, o petróleo, os cifrões. E os outros, aqueles que são explorados por dirigentes corruptos, de ditaduras ferozes,
onde a falta de água potável, de alimentos, de tudo, conduz à morte de milhares de crianças. Para onde estão a olhar os países ditos civilizados? Esquecem tudo isso como se nada se estivesse a passar. Estão longe e esquecidos esses povos que não têm riqueza, que têm lucros imediatos. Tantos locais onde nunca houve primavera, esperança, uma luz no fundo do túnel. Um outono que partiu, e o outono da minha vida, que me lembra todos os dias que estou vivo ainda e que tenho de partilhar, só porque assim a vida que me resta tem sentido. Deixa-me ser livre, voar com os meus sonhos e soltar do meu peito os desejos de paz e de amor, nesta altura em que todos dizem que foi Natal e que será todos os dias, se os homens o quiserem. Muito bem. Ora, tenho ou não tenho razão de estar muito contente de estarmos nesta oportunidade a lançar, a dar a conhecer estas duas publicações que dão esta voz. E a única coisa que eu tenho a acrescentar não é uma coisa, são duas. É o moscatel e o bolinho brigadeiro. Daniel Jacinto. Que eu pedia Está à a ver. Terezinha para coordenar. Eu a pensar que começava. Quer dizer, ela tem o trabalho de fazer. Ajuda-me lá. Ajuda-me lá. Em que estão imediatamente convidados. Tem aqui os livros à vossa disposição. O conjunto dos dois é menos de 100 euros, não é? É. Eu queria acrescentar uma coisa. Este meu livro não fala só de todos. Não. É tudo bem intercalado. Minhas vivências de juventude no Alentejo, de insetos, de outras coisas aqui no livro. Exatamente. Tudo isso. Já mostrou algumas vivências, não é? Não todas. Muitas. Claro. Não é? E da parte do Reinaldo. O Reinaldo queria dizer o seguinte, que é uma coisa que se o António Fonseca me deixar. Desculpa. Nada. Estava aqui a pensar alto. Eu estava longe. Peço desculpa que longe. O que eu queria dizer é o seguinte, sobre livros. O Joaquim Tomás diz que não chega aqui o bolo. Geralmente Chega aqui o bolo. tendem a perguntar por que é que se escreve um livro? Porque é que um autor escreve um livro? Sim, não é? sim. Isto é uma pergunta que Tenho essa tem mil e uma curiosidade. tem mil e uma respostas, não é? Mas mil e uma mesmo. Cada um tem o seu motivo. Motivação. Há uns que escrevem porque acham que têm bastante jeito para escrever e escrevem o seu livro. Há outros que querem transmitir um conhecimento e escrevem um livro qualquer sobre ciência, sobre uma coisa qualquer. Cada um escreve. E muitos outros querem é chatear a malta. E há outros que querem chatear a mão, Muitos. que é o meu caso. No meu caso, este livro aqui surgiu de uma conversa que eu tive com uma coisa íntima. E a coisa íntima chama-se gaveta. Eu, ao longo da vida, vou escrevendo coisas, e fui escrevendo, e continuo a escrever, etc. E que gosto de escrever, é só por isso. E aquilo, geralmente, vai direto para a minha amiga gaveta. E um dia, eu lá em casa estava sozinho a falar, já foi este ano, estava sozinho lá a falar com a gaveta, e a gaveta comigo, e de repente a gaveta disse assim, estou cansado, já estou folhada aqui de papéis, não sei o quê, aquela conversa que eu estou a chamar gaveta como se ela fosse do feminino, aquela conversa de mulher, papel por todo lado, isto, aquilo, aquela conversa que todos nós sabemos como é que é, não é? E eu disse, tens razão e tal, eu assim um bocado encavacado, tens razão e tal, mas acontece que ainda que tu tens isto aqui, eu é que sou obrigado aqui a suportar com esta plata toda, não sei o quê, porque é que não distribuis isso, não sei o quê. E foi este diálogo que me deu origem a fazer o livro.
A gaveta empurrou e eu disse assim, deixa-me pegar aqui nestes papéis que eu tenho aqui, juntei meia dúzia deles e fiz este livrinho. Este livro é apenas são fragmentos, são textos que eu fui escrevendo ao longo da vida e que estavam na gaveta. E foi só por isso, foi a forma de os desempoeirar um pouco. Mas há lá mais dentro da gaveta. Ainda tem lá mais, mas eu não sei se há leitores para eles. Enquanto há vida, sabes como é, não é? Exatamente. Suzar, como é que foi essa Eu comecei a escrever, Fragmentos dispersos. nunca tinha escrito nada para público antes de me formar. Comecei aos 7 anos. Pediram-me para escrever para uma revista. As crónicas, não é? Comecei a escrever crónicas para revistas. Escrevi para uma revista que havia em Lisboa, que era o Teres e Haveres. Uma revista que havia, ainda fui até ao número 20 e tal. Depois escrevi convidou-me o meu amigo dos gestores do jornal, do Borrodé, já lá escrevo há 20 anos, uma crónica mensal. E depois em Roche, nas notícias da Roche, onde escrevo há 16 anos. Desde que abri o jornal, começou até hoje. Tem sido revistas que se têm aguentado, no jornal que se tem aguentado também. Exatamente. Não é mau. Não é fácil. Não tenhas problemas nenhums. Mas tudo isto começou depois da reforma. O que vou fazer agora? Depois pediram para eu escrever um artigo, gostei, tive uma dificuldade. Mas comecei a escrever. Se tu pensares que o Saramago começou a escrever aos 55 anos, ou a publicar, não quer dizer que ele tenha, e virou o Prémio Nobel da Literatura, por isso ainda estás a tempo. Aí há uma coisa, é que eu vi da mesma água dele. Eu estudei em Santarém, ele estava em Santarém. Eu vim estagiar para a estação da Fonte Boa. Eu morava lá ao lado. Ele morava lá ao lado, por isso temos as mesmas águas. Sem querer. E viemos turvas, muitas vezes. Nessa altura era águas turvas. E viemos a encontrar aqui na Costa de Caparica. É verdade. Aqui sim, E aqui estamos muito bem, porque temos amigos e bastantes aqui à nossa volta. E é isso que nos motiva. Eu estou a falar por ti e por mim, não é? Sim, senhor. Não, eu não estou a falar só por mim, não é? Já agora, E é isso. digo que aqui que a Cristiana diz que ainda bem que abriste a gaveta. E, portanto, viva a gaveta. E o António Nobre diz que está doente, isso é que não está presente. A Cristiana manda dizer, ainda bem que está para a gaveta, viva a gaveta. Ela está a ver aquilo? Está. Isto é daqui para o mundo. Está no Brasil agora, isto Isto é Está bem, pronto. É que eu não sabia que estava... o universo. Nós temos o... Não, mas isto aqui, eu acho que o exercício da escrita, como o José disse, e eu também penso da mesma forma, a gente... Aliás, tenho aqui um amigo pessoal dos tempos, também do Val de Santarém. Também escreve, etc. E que também anda nas mesmas águas, que a gente chega a um certo ponto que, aliás, sem falar no nosso presidente, que também tem os seus grandes segredos, só que ele é muito modesto. Ele é como aquele ex-primeiro-ministro que nós tivemos, que publicou uma edição, a primeira edição para 3.000 livros, comprou-os todos. Vou experimentar. E ele fez a mesma coisa, comprou-os todos e não há exemplares para nós podermos comprar. E então, quer dizer, isto de escrever tem esta porque isto é um exercício de prazer, eu pelo menos considero assim, em que a gente, de vez em quando, precisa passar para o papel coisas que estão na nossa cabeça. Sejam recordações, sejam casos, historinhas do cotidiano, não é? Coisas que nos acontecem na vida, não é? E essa transposição para o papel e obriga a uma certa
parar para ver se o A é com H ou não, porque muitas vezes a gente já não sabe se o acento é para a frente ou para trás. E então, quer dizer, tudo isso motiva esta vontade da gente passar para o papel. E às vezes consegue-se escrever, por exemplo, em 200 páginas, consegue-se arranjar meia página bastante razoável. Né? Fazer só meia página. O resto não se aproveita nada. Como diziam os americanos agora, a juventude, o resto vai para o recycle bin. Né? O recycle bin é aquele caixote do lixo da internet, da coisa, não é? Por isso, pronto, é o que há para dizer sobre estes livros. Este meu. Mas tu também já publicas há alguns anos. Há mais anos que eu. Publico, sim, mas é sempre Livros mesmo. Livros, sim. mas sem grandes pretensões. É a gaveta que me obriga a tirar qualquer coisa de lá de dentro. Há uma realidade que vocês ambos estão a esquecer. Ambos são cronistas de notícias da Gandaia. E também Bom. já são mais de Glória Suprema. Já tem mais de 100 crónicas. E além de cronistas da Gandaia, ele é presidente. E ele também é presidente. E eu sou secretário. Isso é Quer dizer, além de escrevermos crónicas para notícias da Gandaia, também. E sabes porque é que nos escolheram? Porque somos os mais velhos. O mais velho és tu. Eu ainda estou naquela moda retro. Eu ainda estou jovem, muito jovem. Mas, Reinaldo e Zuzarte, há a ideia de que um livro só tem sentido quando é lido, não é? Mas há pessoas que pensam que o simples facto de escreverem aquilo que vai lá dentro, que lhes chega. No vosso caso... É a tal satisfação pessoal. Sim. Né? De alguma forma, mas a pessoa que não está preocupada com a leitura, que eu acho isso, quer dizer, é um pensamento um bocado egoísta, se eu passei umas noites, não foram poucas, não é? Para escrever uma coisa destas, é evidente que eu terei muito prazer que este livro venha a ser lido. Mas isto eu vou falar por mim, não é? Mas há outros que não Um diário... preocupados com Há isso. pessoas que fazem um diário Que é sem pessoal, necessidade de verter ali. Exatamente. Olha, por exemplo, temos aqui neste momento uma amiga, que é a Mariana Portela, né? Que todos os dias escreve, segundo parece, para o Facebook, né? Como é que é? Aquela é um blog. Eu, para mim, anda tudo a mesma coisa. Né? Escreve um blog, todos os dias escreve lá o seu... como se fosse um diário, não é? E ela tem um livro em casa, tem um livro que publicou já há um ano, ou coisa assim que vai. E agora houve uma nova publicação, um lançamento aqui em Lisboa, ao mês passado. E é um livro que eu aconselho vivamente, porque é muito bem escrito. Eu nunca pensei que uma jovem como ela tivesse capacidade para escrever, não é? Porque estes jovens só pensam como é que se chama, no rock and roll, e que não pensa nada, mas não, ela escreve muito bem, quem dera a mim, escrever como ela escreve. Obrigada. Ela é muito boa e qualquer dia destes, através de uma rubrica que nós temos aqui na Gandaia, chamada LAL, né? Chamada LAL, ela vai aparecer aí com o livrinho dela para mostrar aqui baixo, porque realmente é um bom livro. Eu ando a ler devagar, porque eu soletro mais do que leio. É que demora o seu tempo, né? E ainda não li todo, mas já li algumas coisas bastante interessantes. Por
Por isso, a leitura e a escrita têm esta vertente. Eu estou para aqui a esticar, porque a Teresa nunca mais foi buscar o bolo e eu estou aqui Não, mas está. Já está pronto a fazer correr uma refil. Chazinho. Alguém quer chá? Põe o dedo. Eu quero chazinho. Eu quero. Alguma questão, alguma pergunta? Quer responder o Francisco? Não estou a responder. Não sei se faz as palavras. Qual a questão é se é importante que as pessoas leiam? Sim, mas eu procuro espalhar o meu livro. Eu escrevo, às vezes publico na Revista dos Touros e mando para o Alentejo para outra revista que é lido por outras pessoas. Jornal. Artigos que se adaptam. Outros públicos, não é? O dos Touros é sempre mais ou menos coisas que têm a ver um bocadinho. Sim. Mas já uma vez lá publiquei um artigo que era da minha vila, porque sou de Veiros da vila, e pus Veiros da minha terra. E era uma fotografia antiga que o meu pai tirou com 4 pessoas num dia, nos anos 50, pai. E depois o meu diretor do Borrodeiro, da Revista dos Touros, disse-me: João, pai, este artigo assim é lindo. Gostou de uma coisa diferente do E agora, mas às vezes falta-me um assunto, vou procurar fotografias e sei o que são e representam, fotografias antigas, fotografias mais... E vou publicar, pronto. E depois meto, agora também tenho essa maluqueira do Facebook desde janeiro, e estou a meter algumas crónicas aí. Mando para os amigos da Escola Agrícola, para o nosso blog, também tudo, vai saindo, mando para lá. E eles publicam. Muito moderno. Está muito. Vou procurando mexer. Está mal que está-lhe a dar. Mas é interessante, são novas formas. Todos chegaram a outras pessoas. Exatamente. Chegaram a outras pessoas. Que difunde. Eu não quero, mas obrigado, eu vou passar aqui ao. Muito bem. Obrigado. Aí agora eu já vou. Olha, eu se não se importam, quer dizer, isto aqui, neste livro tem coisas mais variadas possíveis, assuntos. E uma das coisas, que é uma coisinha pequena que eu escrevi aqui há uns anos, foi, eu tenho 2 netos que vivem em Barcelona, aliás, são originários de lá. E aqui é, eu vejo-os muito pouco, uma vez por ano. E quando eles ficarem independentes, se calhar ainda menos. Não, tenho que levar passaporte. E então, uma vez eu fui lá à casa, cheguei lá em casa e eles estavam lá em casa, né? Depois estavam lá no quarto e tal. Depois vieram o meu filho e disse-me: olha, está ali o avô e tal, não sei o que, aquela conversa, né? E então eu escrevi este textozinho, que foi um texto a propósito daquele encontro com os meus netos. Então é assim. Os garotos chamam-se, a menina chama-se Lua mesmo, e o rapaz chama-se Alex. E então eu escrevi: eles chegam silenciosos, vêm pisando com delicadeza, quase flutuando, como quem chega do sono. Nos rostos trazem sorrisos ligeiros, educados, tímidos. São lindos. Ela tem 10 anos. Já foi há uns anos. Agora já tem mais que 10 anos. Ela tem 10 anos. É alta, esguia. Já se imagina uma ninfeta de longos cabelos alourados. A sua beleza tranquila cativa. De olhos baixos, move-se com a graciosidade de uma gazela. Ele é um menino de 7 anos que se sente terrivelmente incomodado com a postura solene que apresenta. Porém, os seus olhos brincalhões traem, pois irradiam uma alegria e vivacidade contidas. Aproximam-se os dois de mim, envergonhados. Depois, espontaneamente, abraçam-me com efusão. Beijam-me e chamam-me de abuelo. Emocionado, contém as lágrimas rebeldes.
Um frémito morno percorre o corpo e a alma. E eu, feliz, sorrio para os meus netos. Isto aqui é o que eu queria dizer, é que este livro É a tua alma. é uma manda de retalhos, são coisinhas que vão Tem surgir. uma questão para o... Quer ler algum... É uma escrita- Eu tinha aqui uma questão para os dois. António? Sim, sim. Posso? Obrigado. Pode. Posso? Atrás de um escritor está sempre um grande leitor. Quais os livros que vos marcaram? Isto é uma pergunta assim muito grande. Para mim, o primeiro livro que me marcou foi o livro do Hemingway, Porque é os Sinos de Ouro. Foi o primeiro livro grande que eu li e que voltei agora a ler outra vez. E já ouvi de outra maneira. E ler tudo, tudo. Às vezes até posso não estar a gostar, mas estou a ler, vai até ao fim. Eu, no caso, não me lembro, não tenho assim uma noção muito grande. Eu comecei a ler muito jovem. Exatamente. Muito jovem, com, sei lá, 5 anos, por aí, que eu comecei a ler. E tenho lido tudo ao longo da vida. Eu poderia dizer que há um livro que me impressionou muito. Quer dizer, entre os muitos que me impressionaram, há um que me impressionou bastante, que é A Montanha Mágica, Thomas Neto. Vocês é que têm cabeça, não sou eu. E A Montanha Mágica realmente foi um livro que me impressionou bastante. E esse é aquele que está assim mais presente agora na minha... Quer dizer, está presente no livro, não está presente o nome do autor, mas isso é outra questão. Não é? Importa é o livro. E, portanto, quer dizer, cada um eu tenho lido ao longo da minha vida, tenho lido, sei lá, centenas de livros. Uma vez li um livro de um sujeito que qualquer coisa Miller, Miller, Avi Miller não, é o Arthur Miller, que escreveu um livro chamado Os Meus Livros. E ele fala, e muitos daqueles livros dele também foram meus livros. E ele diz uma coisa que eu achei interessante, que não sei se... Pronto, isto é a opinião dele, é claro. Ele diz que a gente não tem que ler 20 mil livros, nem 10 mil livros, nem nada disso. Diz ele com 700, 800 livros lidos na vida, desde que sejam livros que valham a pena, é o suficiente para um leitor. Mas é evidente que isto, cada um tem a sua opinião. Eu já li tudo, já li desde as histórias da carochinha até por isto. Não neste. Não. Não neste Virgínia. Não, que eu li foi a... Não li o quê? Não li. Você, Li. Tu és malandro. Tu és malandro e eu não podia São estar a falar. livros que nos influenciam. Não podia estar a falar em malandrices dessas, aqui eu também li outras coisas. Mas já agora... Freira do Subterrâneo, etc. Já agora vamos ouvir um texto do António Vou Zuzá. ler um texto mais pequeninos que eu tenho no livro. Este é que explica o que é. Um livro cedo. Ele se chama Regressar de Novo. Hoje brinco com as palavras, as que escrevo e as que leio. Passo o tempo ocupado como na juventude, enquanto criança, quando os brinquedos preenchiam o meu tempo. Tempo que já passou e que agora se repete. Um regresso como uma dádiva, uma entrega da minha vida. São os sonhos que ainda não realizei, voltam agora e me tornam feliz. Agora, na velhice, a meninice voltou e o homem volta a ser criança, talvez mais puro, quando na força da vida me julgava dono do mundo, capaz de tudo. Admirando agora os poentes, neste poente da vida que vai chegando ao fim. Num mundo que se está tornando tenebroso, de leste a oeste, onde os homens, alguns deles, bem pequenos na sua visão do futuro, de um futuro tão parecido
com um passado terrível, quando eu era tão pequenino, acabado de nascer. Deixem que, com paz e amor, chegue a realizar os sonhos que ainda me dão forças para viver. Muito bem. Muito bem. Um elefante. Mais em casa. alguma. Sim, força. Para vocês, há alguma memória que não seja ficcional? Aqui são todas, nenhuma é ficcional. A não ser isto, por exemplo. Mas quando você escreve já não deixa de ser verdade e já passa a outro lugar da... A narrativa e a verdade, elas não são, de uma certa forma, antagônicas? Não. Acho que não. Bom, eu, no meu caso, posso dizer que geralmente a narrativa e a ficção acabam-se misturando, mas a base é sempre a realidade. A base daquilo que eu escrevo, depois posso ficcioná-la, não é? E ficciono, de vez em quando. Mas de qualquer maneira, tem que ter sempre por trás disso. Eu sou incapaz de pensar no abstrato, eu particularmente, vou falar. O realismo mágico e tal? Não, eu não consigo enverdar por aí. Eu escrevo porque há alguma coisa que aconteceu, mas posso, por exemplo, em um texto que está aí a Mariana acabou pegando há pouco, que é um texto que eu chamo, está aqui neste livro, se chama A Criação. É evidente que eu enveredo por uma coisa absolutamente louca, não é? Porque eu pretendo ir à origem das origens, antes de tudo, não é? O ovo ou a galinha? Não, muito antes da Ainda antes disso. não é? O ovo dos ovos. O ovo cósmico. Estou a brincar. Mas enveredei por aí porque queria ver se conseguia arranjar eu mesmo uma resposta para essa interrogação que eu faço desde sempre, não é? Como é que as coisas surgiram, não é? E escrevi e não cheguei a conclusão. Mas foi o exercício que eu tentei chegar lá atrás, não é? Mas isso aí, como se tiverem a oportunidade de ler, vão ver que os livros, eu aconselho livros a toda a gente, é a minha missão nesta terra. Há uns que têm outras missões, minha missão é leiam. No entanto, não é os meus, é os livros, não é? O livro em si, leiam. E eu nesse exercício que faço, que é a imaginação pura da criação, é evidente que está cheio de livros lá por trás, não é? Porque, por isso é que eu digo que misturo sempre as duas coisas, quer dizer, a própria ficção é sempre calcada numa coisa qualquer real, não é? É o que eu tenho a dizer sobre o assunto. E por aqui fico. Mais alguma? A questão que ela pôs, acho que é muito interessante. Não sei se queres desenvolver um bocadinho isso. Porque é que tu achas que a ficção e a realidade em si são... há um antagonismo entre elas, não é? Não sei se é um antagonismo, mas assim, uma dificuldade mesmo de separação, né? Eu tive na Folio agora em Óbidos e eu fui assistir uma palestra, Joca Rainer, eu acho, ele foi prêmio Oceanos de literatura brasileiro. O romance dele sobre a Amazônia, muito interessante. E ele falou isso, que ele se deu conta já há muitos anos que não havia nada na vida dele que existisse realidade. Tudo é ficção, né? Porque a forma como a gente enxerga os acontecimentos já é uma ficção, já é uma maneira, uma narrativa. Nossos olhos já são narradores aí, e então já tiram a realidade, né? E quando a gente assume que é tudo ficção,
como a vida pode ficar mais fácil e mais bonita e menos dolorosa, né? Porque aí a gente tem como escritores, nós temos o direito de mudar o rumo, né? O rumo dessas ficções. Então, enfim, aí pensei no Borges também, né? Que tem ficções e todos os outros autores de realismo mágico que eu amo, Cortázar, né? Gabriel Garcia Marques, e que talvez, né, quando a gente até exagera bastante na ficção, não seja uma forma de suportar a realidade, né? E atualmente, quando eu tento olhar para a narrativa do mundo e se eu vejo dessa maneira ficcional e quase hilária, né, do que está a acontecer, é mais fácil para mim de continuar a existir realmente do que se eu olhasse aquilo e falasse isso é a realidade. Eu acho que eu não conseguiria mais estar cá. Quer dizer, cá em Portugal ainda assim, mas no Brasil com certeza não. A Mariana, entre outras maluqueiras, é uma perfeita adoradora do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ela falou em alguns escritores da língua espanhola, lá na América do Sul, da América Latina. Mas ela tem uma paixão muito grande pela Pessoa. Aliás, os brasileiros têm muito mais do que nós. Eu, por exemplo, quando fui para o Brasil, senti-me envergonhado até à raiz dos cabelos. A raiz ou à ponta mesmo. Porque todos os brasileiros me falavam em Fernando Pessoa e eu não sabia nada. Lá tinha visto um verso ou dois, assim meio à pressa, né? Mas, no entanto, toda a gente me falava sobre Fernando Pessoa e eu acho que a vergonha foi grande. E merecida. Mas depois procurei corrigir. Agora já li alguns títulos. Não, agora já li, mas não sou grande conhecedor. Realmente não sou. Conheço a obra dele, claro, mas não sou um grande conhecedor assim para falar com. Tem um outro autor que não é português, mas que a Mariana também falou aí, que é o Borges. Jorge Luís Borges para mim é o Jorge Luís Borges. Pronto. Esse aí eu leio com muito prazer e com muita vontade e já li a obra completa dele e tenho em casa essa obra completa. Foi dos meus salvados de livros. É o que resta lá em casa. É esse do Borges. Por isso, não, mas isto cada um tem o seu cada um tem o seu apetite literário. E aquilo que é bom para mim não quer dizer que seja bom para ti ou para o outro, não é? Por isso eu acho que o negócio está aí, ler tudo e mais alguma coisa. Tudo e mais alguma coisa. Até o meu livro. Lá está. Mas depois isto não. Há muitas razões que nos levam a ler umas coisas, mas temos que discernir, porque nunca teremos tempo para ler tudo. Claro, mas então temos que discernir. Mas acontece que eu estava a pensar, eu olhando aqui para a plateia, eu só vi jovens. E então pensei assim, deixa-me dar, isto é um ensinamento para os jovens, para eles estão a começar agora a vir, não é? Agora para velhos a gente sabe que eles vão ser mais precisos naquilo que querem ler, já não vão ler tudo e mais alguma coisa, vão ler aquilo porque sabem que não têm tempo para ler tudo. É verdade isso, tudo isso, não é? Mas há muitas razões. Tu ainda andas os livros do Sandokan, mas tu és novo. Há muitas razões que tinha um piloto português. O Sandokan. Aquela parte das cuecas existia, não é verdade. Não. Mas o piloto português sim. E olha, o Fonseca também gosta muito de Salgado. Do Emílio. Sim.
Sim, porque na minha aldeiazinha, os livros que chegavam lá era Da Gulbenkian. da Gulbenkian. E enquanto eu ia aos livros infantis mesmo, um irmão meu já ia aos do Salgário. Ele começou a manter alguma inveja. E foi que eu li quase tudo. Conhecem Conhece o Emílio Salgari como Emílio uma Salgari. obra extensa. de aventuras e Incrível, não é? por todo o Porque mundo, sem nunca ter saído descrição da, incrível. da mesma rua. Isso é que é engraçado. Morou sempre na mesma rua. É verdade. Não sabia. E acabou, acabou por morrer na mesma rua. O médico obrigou-o a mudar de casa, mudar de ares. Ele mudou-se para o outro lado da rua. Não era do outro lado. Enfim. Uma viagem. Mas eu estava a dizer que há muitas razões que nos levam a ler um livro. Há uma razão, ler um livro de um amigo. Há uma razão, ler um livro sobre um assunto interessante, não é? Agora, a pergunta que ali a nossa estimada amiga do outro lado do oceano, que por artes mágicas está mesmo aqui, a não sei que seja um holograma, mas... Não é um Pronto. Ela coloca uma pergunta que é, da parte do autor, não é? A sua relação com a realidade até tem aqui uma justificação, porque é uma diferença, por vezes, entre a vossa escrita. Umas vezes tem, e lá está, a intenção de se reportar mais com a realidade, outras vezes tem a intenção de se expressar mais, ou seja, de se inscrever na realidade, partilhando os seus pensamentos. E cada vez isto fica mais denso, não é? A relação com a realidade é realmente um nó. Claro, mas a realidade ela pode ser travestida. E isso é o que eu faço muitas vezes. Então vou-te pôr a pergunta da primeira. Eu faço uma viragem na coisa, naquilo é muito real, é muito comum. Eu procuro dar uma volta, no fim de contas vou chegar lá ao mesmo ponto, não é? Mas ponho outras andanças à volta. Vou pôr a pergunta de outra maneira. Pergunta. Temos estado a falar naquilo que vocês projetam quando escrevem. Agora eu pergunto então, e a escrita ela própria não vos chama? Não vos pede para escrever? Bom. Não há um apelo da própria escrita que não parte já de vocês, é uma resposta a um apelo da escrita. Eu, como normalmente escrevo as crónicas e tenho datas para escrever, há muitas vezes que me custa fazer aquela crónica para aquele mês. Mas desde que arranjo um título, que arranjo uma fotografia, eu faço a crónica. Escrevo. Às vezes divago. Se fizer uma poesia já é completamente diferente. Tenho uma aí pequenina que eu escrevi num texto outro dia. Tem três quê? Como é que é? A poesia tem três Estamos? 3 versos. três versos. E foi escrito às 6 da manhã. Nesse dia foi. Caminho sem caminhar, já vejo os abutres a começar a pousar. É lá. Não, mas eu em relação a isto que estás a perguntar, Ricardo, E é pequenino. não sei se eu te vou responder àquilo que estavas a perguntar. Por exemplo, quantas vezes me acontece, eu tenho uma ideia qualquer na cabeça para escrever, não é? E começo a escrevê-la. Arranjo ali, para mim o mais difícil é começar, a fase inicial. Tenho uma dificuldade tremenda em começar. E acontece muitas vezes que tu dizes que é um livro que puxa pelo autor. Às vezes o que acontece é uma coisa estranha que é, eu não sei bem explicar isto, mas é que eu sigo a caneta. A caneta que sabe o caminho, é que ela vai saindo, aquilo vai fluindo de acordo com o texto inicial, com a ideia inicial. E depois aquilo sai, que eu não faço ideia, quando
quando eu escrevo um texto, não neste livro, mas, por exemplo, num livro volumoso, eu não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer lá na frente. Nada. Não faço a mínima. Tenho uma ideia muito geral do todo. Agora, tudo aquilo que acontece pelo caminho, para mim é absolutamente inédito. Quer dizer, eu chego ao ponto, mas isso aí também é outro defeito, não é? Eu escrevi este livro este ano. Este livro foi publicado este ano, não é? Mas se eu for ler isto agora aqui, leio o livro como se estivesse a ler pela primeira vez. Eu não me lembro nada do que é que escrevi, não é? E então leio isto, se gostar daquilo que estou a ler, até sou capaz se não gostar, desisto e ponho de lado. Porque não tenho essa capacidade de memorizar as coisas que... Porquê? Porque dentro desse sentido, quer dizer, o que acontece é que muitas vezes, quantas vezes acontece a todos nós que escrevemos alguma coisa, que dizem, mas fui eu que escrevi, passado um ano, 2 anos, fui eu que escrevi isto. Isso é quase por inspiração. É quase inspiração. No bom sentido, não é? Exato. No bom sentido. Ficamos a este gajo, este gajo aqui até escrevia, não dá nada. Amanhã somos nós mesmo. Porque realmente há coisas que a gente diz. Que agora achas excelentes, não é? A gente escreve num certo momento. A gente escreve num certo Mas a momento. mim dizem que escrevo muito, falo muito, é saudade, em coisas do passado, e isto e aquilo. Porque eu tenho coisas presentes. Eu lembro muitas coisas, às vezes falo com a minha mulher, e digo, eu lembro de coisas quando eu tinha 4 anos e 5, o meu avô. Perfeitamente, como fosse de hoje. Primeira vez que eu fui ao cinema, um carro de cavalos, que eram 12 km de lado, depois até onde havia uma feira, havia um daqueles coisas, cinema mudo, a primeira vez, devia ter uns 3 anos ou 4. E eu lembro-me disso, dessa viagem de noite, e tudo, pronto, são coisas que eu tenho quase presentes. E outras coisas ali intermédias, dos 30 anos, dos 40, às vezes não me lembro. Agora aquelas estão todas presentes, pá, parece que estou a ver as coisas no dia de hoje. Eu esqueço muito, particularmente, de pagar contas. Isso aí, procuro esquecer. O Nixar, eu escrevi pouco, pelo menos editei pouco, até agora. Editei o livrinho que é, como vocês se tiverem lido, de memórias daquele tempo, de 4 ou 5 anos, da escola primária. E, portanto, escrevi com base em acontecimentos que eu tinha guardados em memória, que realmente foram isso mesmo, acontecimentos, e que eu vi e interpretei com o meu sentimento e com o meu olhar daquele tempo, que a memória agora me traz, provavelmente já adicionada, com novos elementos, provavelmente já reconstruída também em alguns pontos, talvez também memória mediada, quer dizer que eu já escrevi porque outras coisas também foram acontecendo e porque outras pessoas me relembraram segundo a sua memória, que não é a minha, e portanto isso foi o que eu escrevi, mas para além disso escrevi milhares de relatórios e cartas e outras coisas, não tem nada a ver com isso, é evidente. Não, mas agora, desculpe. Agora, tenho em mãos há anos algo que o Reinaldo já sabe assim muito por alto, a estrutura de alguma coisa que parte de acontecimentos reais de uma pessoa da minha vida, que era meu tio, mas à volta do qual eu vou construir qualquer coisa. Eu tenho um esquema, mais ou menos, as ideias, o tempo, o que é que aconteceu com essa pessoa, inclusivamente o livro já tem título, vamos ver se assim fica. Mas tem sido muito difícil, apesar dessa estrutura,
eu começar a juntar partes e dar-lhe corpo. Porque uma crónica, que eu já escrevo há muito tempo, até ela própria, de uma página A4, 2, 3 páginas A4 ou eventualmente mais, que também tenho, a certa altura a crónica desvia-se daquilo que era a minha intenção e aí estou a responder no meu posto de observação e de labor. De vez em quando dou comigo a sair daquilo que era o meu alinhamento inicial. E muitas vezes largo a coisa, porque não era aquilo, ou então deixo-me conduzir. E quando eu ouvia dizer aos escritores a sério que os livros e aquilo que fazem muitas vezes não são aquilo que estava previsto, mas as pessoas são conduzidas isso chama aconteceu até em simples crónicas. E portanto, isso acontece com frequência. E onde é que está, em função ou em resposta àquilo que disse, onde é que está a realidade mesmo e aquela realidade que eu já estou vivendo, aquela realidade que já é a minha construção. Isso depois para mim já não me importa muito. Não me importa, quer dizer, vai andando. Aliás, eu tenho um problema desde criança, que é, desde que me via escrever na escola primária e nas redações, não é? Que a gente fazia, que é a dificuldade em corresponder, a transportar para o papel, que era naquela altura e agora ainda é, a maior parte das vezes é para o papel, com a velocidade e com a fluência e com aquilo que a cabeça me pede, mas, no entanto, a escrita não me acompanha. E eu estou a perder ideias que estão a acontecer dentro da minha cabeça. E se é sobre coisas reais que aconteceram, sobre memórias, eu vou lá. Se é uma construção em que há algo de fantástico ou de diferente, que é uma construção que é a própria escrita que me leva a construir, eu fico um bocado e então deixo o que estou a escrever porque, por exemplo, eu não escrevo nada desde este ano, não escrevi nada. Não escrevi nada, não consegui escrever nada. Assim, de substancial. Porque houve um processo de doença e estava com algumas incapacidades, então eu sentia-me, não porque eu tivesse dito, eu agora não escrevo porque estou doente, é porque a doença me inibiu de o fazer, colocou-me mesmo sem capacidade para o fazer. De maneira que o que eu acho que é fundamental é escrever. Também é muito bom ler, eu também li muita coisa, menos que o Reinaldo, de certeza, porque ele teve acesso mais cedo a livros. Mas, e resulta isto um impulso. Eu entrava numa biblioteca, quando era jovem, ou quando era garoto, ou numa livraria, e aquilo impressionava-me. Os livros, os títulos, aquela força daquelas obras e das pessoas que conseguiram escrever aquilo, era um esmagamento. E de certo modo ainda hoje é. Agora estou a voltar a ler coisas que tinha abandonado, ou que nunca tinha lido, totalmente. Por exemplo, voltei a reler pela segunda vez os Avieiros. Os Gaivels. Neste momento estou novamente a ler os Gaivels. E as lendas e narrativas, e isto tudo de autores portugueses, entretanto li muita outra coisa. E esse exercício de ler de vez em quando vai ao encontro daquilo que já foi dito aqui, ou que o pessoal não estava a dizer, de alguns livros que eu não sou mesmo capaz de ler. Eu sou incapaz de ler, porque a determinada altura aquele livro não me está a dizer nada, não me seduz, não me agrada pelo conteúdo, pela forma, pela construção, e o livro afasta-me dele. Não sou capaz, e deixo-te lá. Já não é a primeira vez, depois mais tarde acabo por ler um livro e isso me satisfaz. Mas quando as coisas estão cá dentro e nós as queremos colocar cá fora, seja para o que for, pode ser que alguém leia isto, mas o que é mais importante é colocar no papel e depois ver o que é que, e depois voltar a ler aquilo e dizer agora arruma. Eu nunca mais li o meu livro. O Reinaldo dizia-me assim: epá, eu já publico algumas coisas, mas depois nunca mais li o livro.
eu pensava que não é exatamente assim, mas nunca mais li o meu livro. De vez em quando, deixa-me cá ver o que é que eu disse sobre isto, volto, mas é uma página ou duas, não é o livro todo. Portanto, eu acho que, aliás, era uma pergunta do Reinaldo, já sei que ele vai continuar a escrever, naturalmente, mas ao usar-te, é se ele vai fazer mais trabalho para o outro livro. Eu estou com uma grande curiosidade porque eu aquele já conheço. O livro do Reinaldo já conheço. Agora o teu é que eu quero. Eu tenho dezenas de crónicas, centenas, aliás. Escrita já. Aqui estão 70 aqui. Sou capaz de ter umas 400. E dás da notícia verdadeira. Isso é a propósito do seguinte: se calhar calhar a próxima é as crónicas de notícias verdadeiras. É? José? Ele tem título e tudo. Mas eu acho que há muitas crónicas minhas Essa é fácil, que não é? perdem porque eu baseio na fotografia. Sim. E se não tiverem as fotografias para ilustrar, falta ali qualquer coisa. Sim. Às vezes. Aquelas que eu publico no Notícias da Gandaia digital. Tem sempre uma fotografia. Então, mas é que eu trabalho essa fotografia. E bem trabalhada. Isso. E é colorida. E eu não posso estar a publicar livros desses, não eu acho. Eu só queria dizer mais uma coisa. O último livro me impressionou bastante, porque eu até. Ganha mais vezes. Foi um prazer. Não conhecia nada da autora, que é da Lúcia Berlin. E o título é extremamente sugestivo e tem, é o título de uma das crónicas, digamos assim, que é Manual para Mulheres de Limpeza. E é um livro essencialmente sobre coisas vividas, conhecidas, vividas pela própria autora, fases, as suas fases da sua vida, com outras pessoas, como fazia, e também a observação de coisas, acontecimentos que ela pôde viver ou observar. E o livro deixou-me uma impressão extremamente agradável e, assim como da Alice Munro, que é também prémio Nobel, e que é uma escrita simples, depurada, de coisas da vida, quase checoviana. Aliás, uma coisa boa é a poesia, a prosa do Tchekov, os contos do Tchekov. E como aquilo é tudo tão simples, mas é tão real, vivido ou imaginado, mas é tudo tão aparentemente pacífica aquela construção, mas está tudo tão bem feito, tão bem depurado, sem grandes eloquências, sem adjetivos, sem advérbios de modo, aquilo está tudo encaixado, muito bem encaixado. E é essa escrita agora que me seduz. Essa escrita de outros. Eu vou, antes de partilhar convosco, ainda sobre este assunto do escritor, do autor e da realidade, eu vou-vos dar 2 exemplos. Antes de falar no meu, foi, na minha opinião, vítima de uma opção que era fruto da época, mas era errado. Vou-vos dar um outro exemplo que vocês também conhecem, que nós tivemos a felicidade de publicar, que é o livro da Teresa Palma Fernandes sobre o Tarzan. Não é? Ou seja, é uma relação de uma autora com a realidade, mas o vínculo com a realidade obriga o autor a não se afastar daquilo que observou. Portanto, há um vínculo diferente. Não é? E, por acaso, este caso da Teresa É uma entrevista. mas que depois tu vais arrumar de uma forma extremamente original. Não sei que elaborei as perguntas. O livro está aí. Elaborei as perguntas de modo a surtir no meu entrevistado uma vontade de falar sobre aquele assunto. E tive a sorte de Tarzan ter uma memória fantástica que
relatava muito pormenorizadamente os acontecimentos da vida dele. O entrevistado foi excelente, assim como o Mário Bengala, é a tal entrevista que eu tenho e que acho que já não vou publicar, mas passa. Também era outro homem do campo, Tarzan era do mar e o Mário Bengala do campo, mas também são homens com vidas poderosas e que têm uma memória que nos fascina, que se lembram de pormenores e de vivências, muitas delas muito difíceis, mas muito ricas. E, portanto, talvez, eu quando venho aqui penso sempre, eu nunca mais faço, concretizo a publicação do Mário Bengala. Preciso de um empurrão. Ainda bem que nos dás oportunidades de pressionar-te. Não, mas é assim, eu tenho que ir ter com o Mário, com o Alexandre Flores, já lhe entreguei. Portanto, eu tenho, mas entreguei para aí há um ano e depois nunca mais lá fui. Portanto, qualquer dia o senhor já não está, se calhar, muito capaz de me atender, não sei. Estou a deixar perder a oportunidade, é isso que eu sinto. Não devias deixar. São aspectos que ficam assim registados para muitas pessoas e em muitos tempos diferentes. Enfim. O outro, portanto, é uma relação de autoria escrita com a realidade, mas que já se inscreve no jornalismo. Portanto, é outro contrato. É outro contrato. No meu caso, eu nos anos 80, tive uma ideia que foi fazer um trabalho jornalístico sobre detetives privados. Já tive a oportunidade de apresentar o livro aqui e posso apresentá-lo outra vez porque ainda lá tem. Ainda há exemplar. E então comecei a fazer algumas entrevistas precisamente nessa coisa. E o percurso de reportagem foi extremamente frutuoso, mas perigoso. Tão perigoso que convidei o nosso amigo Pedro Gamboa Para guarda-costas. Desde logo que era melhor que eu, ainda. Portanto, para não haver, porque éramos seguidos, houve assim, mas enfim, não interessa. Seja como for, o que é que aconteceu? Foi uma fruta da época, um estilo da época, que era o jornalismo, com, entre aspas, isto dói à brava, um homem reconhecer isto, com recorte literário. E então, em vez de simplesmente contar a história, que era fantástico, o tipo põe-se com a mania de escrever bem. E a coisa fica inovelada, não é? Não é que esteja mal escrito, mas não está lá a fazer nada. Não está lá a fazer nada. A história era demasiadamente boa, não é? Porque a gente descobre uma agência que estava em guerra com outra, que tinha assaltado e pintado as paredes, que o dono de uma tinha fugido com a mulher do outro. Uma coisa escabrosa, que já estavam um na prisão, porque eles depois faziam chantagem. Era um mundo completamente... Pronto. A opção errada, não é? Como autor, no seu compromisso com a realidade, uma opção errada, não é? Não fazia sentido estar a misturar uma coisa com outra. Podias ter partido para não ter a realidade. realidade. Era outra. Mas também é que agarrar quem abre o livro e lê o livro, não é? É verdade. E pronto. Mas, por exemplo, Eu já acabei e já li. Já? Tu leste? Eu tenho Atenção. Fui eu. Ele leu. Eu também Está li. vivo. Eu também li. E não foi perseguido. Prova. Também leste. Então, claro. Aí a dois. Já leram. Pois é, porque somos todos amigos. Não, eu obrigado. Olha, eu assumo.
por estar a falar em Paguei. livros, por estar a falar em livros, quero lembrar que este mês temos uma convidada muito interessante, que é a Filipa Melo, é dia 20 e tantos, não é? Pronto, é a última terça, não é? Com um livro muito engraçado, que é o Dicionário Sentimental do Adultério, que é uma coisa muito engraçada. Portanto, desde já convido o pessoal todo, não é? Pronto. E peço desculpa pela interrupção. Não, fizeste muito bem. E já agora, eu vi que há a Res Pública, está ali já o Hoje é dia de cartaz. reunião aberta. Hoje é dia Res Pública, Pois, para a semana, é para a dia semana, 15. Dia 15 é migrações. para a semana, pois, para a semana não é, para a semana é a universidade. Sim. É a universidade. Tenho de tratar disso. Mas, esta semana ainda temos o jantar anual da Gandaia. Não, antes disso, Antes disso, temos amanhã. amanhã, a apresentação do teatro. Hã? Grande momento. Exatamente. A apresentação do grupo de teatro da Gandaia Exatamente. no Teatro Municipal Joaquim Benítez. A sala mais consagrada do Conselho. Exatamente. E eu vou faltar ao ensaio do coro para ir lá. Exatamente. O nosso cenógrafo. Exatamente. O nosso obra. E hoje, Exatamente, a carroça. Essa hoje, obra da arte, da engenharia. eu hoje faltei ao ensaio por causa destes livros, destes camaradas aqui, destes chatos. Né? É muito importante. Hã? Olha, Sim, amanhã. Finalmente. Ricardo, chegou a aparecer o Barreto? Não sabe. Não sei. Então, Estou fartando de perguntar. Eles estão completamente. Olha, é assim. é que eu ainda posso fazer